Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará. Olá, seja bem-vinda ao canal da Associação dos Educadores da Seichonoye do Brasil. Meu nome é Romes Borges, sou professor de inglês, educador há mais de 30 anos e também preletor da Seichonoye do Brasil. É uma alegria imensa estar aqui, onde semanalmente nos encontramos para compartilhar com você, aí do outro lado da tela, experiências de sucesso relacionadas à educação da vida. Se você está chegando agora aqui no nosso canal, inscreva-se já, curta, compartilhe com seus familiares, amigos e com todos aqueles que se interessam pelo nosso conteúdo. Desde já, deixe o seu like, escreva aqui no chat a cidade de onde você nos assiste. Se você já é adepto da Seichonoye e faz parte do nosso movimento internacional de paz pela fé, escreva também aqui no chat o nome da sua regional. O tema do nosso bate-papo de hoje é academia, cuidar da mente antes de cuidar da forma. Para desenvolver este assunto, como mediadora deste encontro, gostaria de lhe apresentar a educadora e preletora da Seichonoye do Brasil, Eliana Fátima Pacheco da Silva. Olá, sejam bem-vindos. Uma imensa alegria estar com vocês nesse nosso bate-papo. Muito obrigada. Como convidada especial, né, teremos a presença ilustre da nossa amiga, ela que é responsável pelo Departamento de Coordenação dos Seminários da Luz e de Seminários da Seichonoye do Brasil, aspirante a preletora da sede internacional, Silvana Cassimiro de Souza. Muito obrigada, sejam todos bem-vindos, educadores, pais, né, professores, todas as pessoas que têm interesse nesse assunto fantástico que é a educação da vida. Muito obrigada a todos, muito obrigada. Bem-vindas as minhas amigas. E para a gente começar esse nosso bate-papo, eu gostaria de saber, preletora Eliana, você poderia nos contar um pouco da sua experiência na área educacional e as atividades que você desenvolve atualmente? Olá, muito obrigada. É uma imensa alegria falar sobre essa trajetória, né? E já vai assim galgando uma estrada bem longa. Dentro da área de educação foram 34 anos
e ainda persiste, né, eu ainda continuo trabalhando, e dentro da Seitianeia são 48 anos, né, e foram os melhores anos da minha vida, estar na Seitianeia e estar, paralelo a isso, na área de educação. A área da educação me inspirou, me galgou, me focou, e na qual é uma área, assim, apaixonante. E estar dentro desse movimento de iluminação da humanidade, hoje trabalhando dentro do movimento da Seitianeia com os educadores, é um complemento a tudo aquilo que eu aspirava. Então foram, assim, anos nos quais eu pude, aplicar a pedagogia da Seitianeia no meu trabalho, né, como educadora, primeiro como professora, também como secretária acadêmica, e nas universidades, quando dei aula também em algumas universidades. E hoje em dia, eu venho sendo orientadora do CEV, na Regional SP Pinheiros, e me enche de muita alegria, porque é uma filosofia maravilhosa e aliada a toda a minha experiência profissional, só me trouxe bons resultados. Então, eu fico muito feliz em poder estar e compartilhar com os amigos, a vasta e vasta e vasta filosofia e ilumina realmente a vida das pessoas, é uma filosofia transformadora. Muito obrigada. Muito obrigado. Professora Eliana, você falou sobre CEV, que você dá aula no CEV, você é professora orientadora do CEV. Explica para os Sim. nossos amigos que estão chegando agora o que é o CEV. Olha, o CEV, para mim, eu tivesse que definir o CEV, eu diria que, assim, é algo que transforma tanto a vida das pessoas, e a nomenclatura, ela é pequena para definir tudo aquilo que a gente aprende. Porque são 3 anos de curso, nós temos cursos normalmente uma vez por mês, e são aulas que a gente aprende a viver a educação da vida, na sua base, na sua essência, e a gente vai ressignificar tudo aquilo que a gente aprendeu. Porque eu, como educadora, eu vivi experiências dentro da minha área e até como aluna, né, traçando minha trajetória de escola, onde a gente eu via que a gente não era capaz, que a gente não podia, que a gente era burro, né, muitas vezes ainda usam esses termos, você não sabe, você não pode. E aí vem o CEV, né, é um ciclo de estudos da verdade da vida, aonde a gente aprende que você é filho de Deus e você é dotado de capacidade infinita. E isso transformou totalmente o meu modo de pensar, o meu modo de agir e a minha vida, né. Eu sou uma prova viva de e o CEV funciona, porque foram 3 anos, assim, nos quais eu falava: "Nossa, eu sou uma pessoa antes do CEV e depois do CEV", né, são as várias práticas que a gente faz ao longo dos anos, e a gente vai vivendo, falava: "Nossa, se eu tivesse aprendido isso na barriga da minha mãe, se eu tivesse vivido isso na escola desde pequena, só gênios estariam tomando conta do mundo". Então, foi maravilhoso e é maravilhoso, super recomendo. Muito obrigada. Obrigado. A gente vai dar continuidade aqui ao nosso papo. Gostaria de saber da professora Silvana, por favor, fale um pouco do seu trabalho, as suas atribuições frente ao Departamento de Coordenação de Seminários da Luz, seminários da Seitianeia do Brasil. Muito obrigada. É um trabalho muito intenso, né? Porque ele não é um trabalho de professor, de educadores como vocês fazem, mas ele é muito parecido, né? Porque nós trabalhamos com os seminários da Luz nas regionais e os seminários gerais nas academias da Seitianeia. Então, de qualquer maneira, o nosso trabalho é de treinamento espiritual, de ajudar as pessoas a encontrarem esse caminho. E esse trabalho de formar caravanas, levar pessoas para a academia, é justamente concretização, e é concretização de sonho, é concretização de ideal. Então, nosso trabalho é de avançar, de desenhar na mente das pessoas, dos nossos líderes, tá? Essa ideia, essa visão de que o nosso trabalho da academia, ele é um formador de seres humanos, né? Justamente porque essa força que existe no interior de cada um, que realiza novas criações, que vai expandindo, e nós vamos trabalhando com essa força,
para que a gente possa desenvolver essa força também no interior do outro. Então, nós estamos trabalhando para que todos estejam sempre prontos nessa expansão da consciência, justamente que é a expansão da consciência que vai fazer com que o movimento da Seitinoye possa se expandir. Então, é esse trabalho de levar as pessoas para os seminários das academias da Seitinoye, como vai ter o seminário dos educadores em 2024, que é justamente para expandir a mente de cada um, expandir a mente dos professores, dos educadores, dos pais, de todas as pessoas, justamente para que a gente possa seguir esse caminho. E aí, preletor Holmes, preletora Eliana, nós temos que ensinar a todos que nós podemos tomar uma decisão, tá? O que nós queremos concretizar aqui no mundo fenomênico? Então, nós temos esta chave. Então, nós vamos mostrando para as pessoas, através do trabalho das caravanas, que elas podem alcançar tesouros, né? Alcançar muitos tesouros. E, às vezes, as pessoas pensam assim, mas que tesouro que eu tenho? Que tesouro que eu posso retirar do depósito que a Seitinoye fala no seu ensinamento, né? Então, às vezes as pessoas não sabem, elas não têm consciência, elas não reconhecem esse tesouro. Então, o nosso trabalho de caravanas é justamente retirarmos o tesouro oculto no interior de cada pessoa, tá? Para que nesse agora cada um possa expandir esse seu infinito, né? E se tornar esse ser eterno. Então, é muito trabalho, né? É muito trabalho para que a gente possa realmente atingir as pessoas. Então, é intensidade, né? A intensidade. É a marca da professora Silvana. Ela é intensa, ela é ativa, ela tira o melhor realmente das pessoas, eu tenho a felicidade de trabalhar com ela. E, a Silvana, eu não ouvi ela dizer: "Não vai dar", né. Sempre existe uma possibilidade, sempre vai dar certo, você pode, você é capaz. E eu a chamo de a pequena notável, né, porque ela é pequenininha no tamanho, mas ela é gigante nas ações, e isso é uma prova, né, e o ensinamento ele realmente é muito potente, ele é muito verdadeiro, ele é muito intenso. E é maravilhoso a gente viver essa experiência e saber que a gente pode, né, e há uma possibilidade, porque no mundo, fenomênico, às vezes a gente ouve: "Não, não vai dar certo não, já tá assim mesmo, né, já tá posto". E a professora Silvana vem na via contrária dizendo: "Não, vamos lá, vai dar certo", né. E não tem essa história de que vai chover, né. Se falar que vai chover, ela já tá com o guarda-chuva na mão, né, o pensamento da Seitinoye mesmo em ação. Muito E eu obrigada. creio Eu creio assim, tá? Que eu acho que isso, o que nos fortalece é justamente a sensação de que quando estamos na academia, de como a gente vê, de como nós enxergamos as pessoas chegando, entrando na academia e como que elas saem. A força que se manifesta nessas pessoas quando elas saem. Então, quando a gente brinca, sou forte, gigante, poderoso do tamanho do universo, e é assim que as pessoas saem do seminário da Seitinoye na academia. Resumindo, é isso. Beleza, maravilha. Professora Silvana, você falou sobre seminários nas academias, né? Na academia. Você poderia nos contar o que é uma academia de treinamento espiritual? As academias, digamos que elas são o templo do amor, que o mestre Masaharu Taniguchi fala, tá? Então, ele diz que as academias, elas têm a missão de mostrar que Deus é amor e que o amor é a grande força curativa. Então, na sede nós falamos que os livros é o templo da sabedoria e as academias são o templo do amor. Então, quando nós juntamos amor e sabedoria, nós passamos a afirmar um grande pilar na construção do paraíso. Então, a academia tem essa missão. Nós vamos fazendo com que as pessoas possam caminhar em direção à natureza divina. Então, o seminário, ele é um local, a academia é um local de encontro de religiosidade, tá?
Esse espírito que manifesta, que faz manifestar um mundo absoluto, e é onde a alegria se manifesta. As pessoas chegam tristes e daqui a pouco já está se descortinando na mente esse paraíso, tá? E as pessoas começam a expressar esse paraíso. Então, e aí vem na alma das pessoas essa dedicação de amor. Elas começam a entender o quanto nós precisamos trabalhar e colaborar na salvação das pessoas. Então, a academia é o maior instrumento de formação de seres humanos que nós temos. E por que é importante a participação na academia, tá? Quando nós ouvimos palestras, nós praticamos a Seixonoye no dia a dia, né? Nós começamos a despertar, tá? Despertar a imagem verdadeira. E quando as pessoas elas se reúnem em grupo nos treinamentos espirituais, tá? E aí nós estamos lá na academia, no nosso treinamento, aí a gente vê o nosso vizinho chorando, emocionado, e que ele teve um despertar. E aí a gente se emociona junto, e aí todas as pessoas se emocionam, e todos vão tendo também o seu despertar. E aí vai desenvolvendo o quê? A evolução, vai desenvolvendo a alma, vai evoluindo a alma, tá? E o que significa desenvolver e fazer evoluir a alma? Então, às vezes as pessoas não acreditam. Eu saio da minha casa, vou para um lugar e lá eles dizem que lá eu vou evoluir a minha alma. Exatamente isso. Por quê? Porque nós vamos intensificar a conscientização de que a essência da vida humana é a natureza de filho de Deus. E eu vou estar de manhã, de tarde, à noite, trabalhando isso na mente, e eu vou perceber o quanto eu posso me tornar capaz de tudo, né? Capaz de fazer tudo que eu quiser. Isso vai gerando, bom, vice-preletora Eliana, uma revolução na vida das pessoas. Mas o que é importante? Uma reflexão importante para quem nos assiste, tá? Tanto para os líderes da Seixonoye, que estão aí trabalhando na formação das caravanas para os seminários de educadores, né? Na Academia de Biúna, é preciso que haja, que eu sempre digo que é o esvaziamento da mente. Você tem que ir com a mente pura, com a mente aberta, ir preso ao passado, aos sofrimentos, trava e não consegue receber as bênçãos provenientes de Deus. Então, vamos esvaziar a mente. E aí tem uma fala no livro Viver Junto com Deus, que o mestre fala assim: com as mãos vazias, volte à terra natal, repleta de tesouros. Isso é a Academia da Seixonoye. O que é essa terra natal? É onde nós nascemos, tá? E esse é o local do mundo da imagem verdadeira. Portanto, quando nós ficamos com as mãos vazias, que quer dizer com esse esvaziar da mente, né? Com a mente livre dos apegos, será aberto um grande canal que vai nos conduzir a esse mundo repleto de tudo que é bom. Isso é voltar à terra natal. Isso é a Academia de Treinamento da Seixonoye. Mas eu gostaria de saber também, gostaria que você explicasse para as pessoas que tipo de atividades são propostas, desenvolvidas nestes seminários. O que o participante vai encontrar na Academia de Treinamento Espiritual? E a Academia de Treinamento Espiritual tem alguma semelhança com uma academia de ginástica? Tem, né? A diferença é que na academia a gente trata do corpo, e na Academia da Seixonoye a gente trata do espírito, da alma. Então, é o treinamento da alma. E esse treinamento, ele acontece justamente através das práticas, da prática de purificação da mente, cerimônia dos antepassados, oração mútua, oferenda de trabalho, atos de gratidão, o conviver nos alojamentos com as pessoas que a gente não conhece, é outro grandioso treinamento, que a gente começa a conviver com as pessoas, com as histórias das pessoas, e é justamente nessas horas que a gente pensa assim, nossa, olha a dificuldade dessa pessoa. Então, aqui, o meu problema que eu trouxe aqui para resolver é fichinha diante
dessa dificuldade que essa pessoa está aqui me contando. Então, através das práticas, através essa convivência com outras pessoas é que nós vamos despertando. É justamente isso, é você esvaziar a mente, entrar nas práticas da Seitinoye, conviver com as pessoas através do bate-papo, da amizade, enfim, a oração de manhã, à tarde e à noite, essa reflexão intensa é que faz as grandes transformações. Por isso que a gente chama Seminário de Treinamento Espiritual. Por quê? Porque nós nos fechamos num ambiente onde, de cedo à noite, nós estaremos treinando o espírito. Treinando o espírito. Exatamente isso. Então, quer dizer que não é só ficar rezando como alguns retiros propõem, né? A gente tem palestras, tem outras atividades. Tem outras atividades. A gente também faz uma atividade de contemplação da natureza em muitas programações, né? A gente trabalha também atividades que a gente pode chamar de recreativa, que são os 3 clubes da Seitinoye, né? A gente brinca de horta orgânica, a gente anda de bicicleta, a gente faz artesanato, então tem muitas atividades, né, que vão colaborar nessa concentração espiritual. Treino do riso, né? As pessoas falam tanto hoje em dia, né, dos benefícios do sorriso, de sorrir, mas não um sorrisinho, né, mas um sorriso que venha da alma e é curativo, né. E eu acho que é importante lembrar também, do espaço Erubim, né, é uma Sim. das grandes maravilhas que a academia tem, que as pessoas podem levar suas crianças para começar a aprender desde pequenas, elas são, né, o potencial em vida, né, elas já aprendem desde criança. Tenho minhas afilhadas que começaram já na barriga da mãe, e hoje elas falam, né, eu sou capaz, assim, fiz notas excelentes na universidade, né, eu sou capaz, eu sou inteligente, tudo eu posso, porque aprenderam, né, gente, viram desde crianças, desde o ventre materno, né, eu sou potencial infinito, né, eu sou o filho da própria criação, isso é muito interessante, né. Ver os pequenininhos desde, né, já fazendo meditação, né, hoje em dia se fala tanto da importância da meditação, e em vários momentos a gente está lá meditando e olhando para a gente, né, acho que é bem gostoso a gente ouvir isso. E também tem o espaço juvenil, né? Que a gente trabalha as crianças de 0 a 10 no espaço infantil, né? E os juvenis de 11 a 14 anos no espaço juvenil, e aí a partir de 15 anos já pode participar do seminário, mesmo dos seminários de adultos, né? Podem participar, mas também tem os seminários específicos para jovens que nós fazemos, para jovens, para crianças, para juvenis, para educadores, para empresários, enfim, nós trabalhamos na academia para receber todos os públicos. Eu gostaria de fazer uma pergunta agora para o nosso querido professor Holmes, né, professor Holmes, que há tantos anos está na jornada da Seitinoye como professor de inglês, né, e como ele consegue com tanta facilidade, a vida dele, né, numa disciplina e para muitos é um bicho-papão, né, a disciplina de inglês, e ele vai com essa leveza, com essa suavidade, mas eu queria saber se sempre foi assim, né, e qual foi, assim, o momento e o Holmes descobriu a Seitinoye, como é que foi a sua primeira experiência na academia de Biúna? Bom, eu comecei, assim, o meu primeiro contato com a Seitinoye foi na infância. Eu fui levado por uma tia, que hoje também é diretora da Seitinoye, e minha mãe. Ela nos levou para uma atividade da Seitinoye. Eu conheci o ensinamento em Santo André, no ABC Paulista, e de lá para cá a gente não parou mais, né? Mas o meu primeiro contato com a academia de treinamento espiritual foi na academia de Ibiúna, nos anos 80. Eu tive a honra, né, o privilégio de conhecer e conviver com o grande idealizador da academia, né, o nosso querido e saudoso professor Miyoshi Matsuda, a quem eu tenho uma profunda gratidão. O
os seminários da academia me trouxeram transformações muito importantes na minha vida. Eu participei de muitos seminários na minha adolescência e naquela época eu era muito tímido. Achava que todo mundo era melhor que eu. E na academia eu descobri, né, o que é ser filho de Deus. A gente ouve o tempo todo que o ser humano é filho de Deus, que você é filho de Deus. E eu fui entendendo o que vem a ser isso. O que quer dizer você é filho de Deus? É que é ter capacidade infinita, é ter talentos e habilidades. A academia é um local maravilhoso onde a gente faz muitas amizades. Então, uma coisa que me chamava muito a atenção, né, e me chamava, e eu sempre voltava para a academia, era essa questão da amizade. Quantas amizades a gente faz até hoje, né? Fizemos ao longo de todos esses anos. Então, um local de fazer, construir boas e fortalecer boas amizades. E os seminários para educadores é diferente de outros, né? Porque o que acontece? Nas palestras que trazem conteúdos significativos para a educação de pessoas de todas as idades, né? Falando especificamente do seminário voltado para os educadores, né? Que é a nossa praia aqui, o que acontece? Né? Nós aprendemos a enxergar as pessoas com outros olhos, os olhos que acreditam que o outro também é filho de Deus. Na academia de treinamento espiritual, nós exercitamos. Depois, nós levamos esse conhecimento, essa visão diferenciada para a escola pública, para a família, para a escola, né, particular. A gente sabe que nem sempre isso é fácil, né? Enxergar o outro como um filho de Deus e acreditar na sua capacidade ilimitada. Eu costumo brincar que no início, quando eu olhava assim aquele aluno difícil, aquele aluno complicado, aquela pedrinha, né, no sapato do professor, juro que no meu interior, eu conversava com Deus, eu falava assim: Deus, me ajuda a te achar aí dentro. Eu sei que você está aí dentro, mas sozinho eu não estou conseguindo enxergar. E, então é isso, né? Porque nós somos facilmente iludidos por aquilo que nós estamos enxergando, aquilo que nós estamos enxergando diante de nós. Nós enxergamos aquela criança que apresenta um comportamento violento, um comportamento hostil, aquela criança que tem uma dificuldade de aprender, e não só nos seminários para educadores, mas em todos os seminários, nas academias, nós aprendemos a ver o que está por trás das aparências. Nós compreendemos que aquilo que nos incomoda, aquele comportamento não condizente com o verdadeiro Filho de Deus, ele não existe de verdade, que é apenas uma aparência temporária. Ela não é fixa, ela não é permanente, ela não é eterna, né? Ela pode mudar. Então, aquilo de ruim que pode estar se manifestando naquele momento é temporário, é passageiro, vai passar. E nas academias, nós aprendemos a visualizar a perfeição latente no outro. E vamos além. Nós acreditamos que o outro não existe e que, na verdade, eu e o outro somos um só, uma só vida, e que nós somos extensões da vida do Deus Criador. Essa nova visão que o ensinamento da Seiichi Onoye me proporcionou mudou completamente a forma que eu enxergava os meus alunos, os meus colegas professores e a aprendizagem, né, de um modo geral. E até hoje, a cada novo seminário que eu participo na academia, sempre saio de lá renovado, com novos conhecimentos para aplicar no nosso dia a dia. Acho que é isso. Né? E transformações pessoais, eu tinha muito medo, muita vergonha de falar em público também. Então, com esse treinamento que a academia me proporcionou, assim, realmente mudou a minha vida. Foi maravilhoso. E até hoje, grandes transformações. Que maravilha! É bem interessante a gente observar e a maneira como o professor Holmes conduz, né. O professor Holmes trabalha bastante na academia e ele tem aquele equilíbrio, aquela ponderação, aquele modo gostoso de se dirigir e se reportar às pessoas, mostrando para elas e
há uma outra possibilidade, você pode, né, principalmente os que estão começando agora, tem a jovialidade dele, né, mas tem também a grande experiência, de pegar pela mão, né, é o trabalho que o educador faz, ele pega pela mão, ele acolhe, ele leva e ele conduz, né, de uma maneira tão educada, tão genuína e tão verdadeira, nisso é manifestar o grande amor de Deus. E agradeço, assim, de público, porque o Holmes fez isso muitas vezes comigo, dizendo: "Não, vai lá gata, você consegue, né, vai por ali", né. E isso, pra quem é da educação, é mostrar sempre um sinal de: "Vamos lá, né, nós estamos todos juntos, aparentemente estamos em corpos separados, né, mas essa unidade que nos liga, né, essa grande liga invisível, está nos alicerçando e nos alinhavando, né. É uma grande hoxa de retalhos aonde no final todo mundo vai falar: "Nossa, você faz isso, mas você pode fazer isso, você é aquilo", e a gente vai perceber que todos somos uma unidade perfeita e harmoniosa. Então é uma grande honra estar indo do teu lado e ouvindo um pouquinho da tua história, né. A gente tá sempre correndo tanto e a gente às vezes não ouviu as histórias. E eu sabia um pouquinho também da professora Silvana, como foi a primeira vez dela na academia e o que mudou depois disso, dessa primeira vez, como é que foi do treinamento para o encantamento? Primeira vez, como diz, como a gente costuma brincar, a gente nunca esquece, mas foi num seminário de jovens mulheres, que na nossa época chamava Seminário para Moças, tá? Primeira vez que eu fui na academia, isso nos anos 90, tá? E eu lembro onde eu estava sentada, tudo direitinho, e o primeiro seminário não teve assim, não teve um tempo que eu possa, eu treinei, depois eu fiz. Não. Eu cheguei, ouvi e falei: aqui é o meu lugar. Logo de cara, assim, logo de cara. Esse aqui é o lugar que me está. É o meu destino. Esse lugar aqui é o meu destino. Foi assim que eu fiz. Aí eu olhei aqueles preletores no palco, né? Porque eu sempre fui tupetuda, né? Então eu falei assim: um dia eu vou estar lá naquele palco, eu também vou fazer um trabalho igual a esses preletores. Então, eu não tive o tempo de ser uma adepta da Seitinoye. O meu tempo foi: pula o abismo que tem entre você e a humanidade, pula. E quando eu pulei, eu fui baixar lá na academia, tá? Então, eu já pulei direto para a academia e lá eu transformei a minha vida, porque de lá, sem saber, eu já virei vice-presidente de uma associação local, da Associação dos Jovens, que o meu irmão pôs o meu nome lá no documento, convidou, indicou, e ele nem perguntou se eu queria. Simplesmente ele tomou atitude, tipo, Deus falou lá através dele e ele me colocou. E aí, quando eu cheguei no meu primeiro seminário, eu já era uma líder da Associação dos Jovens. A partir daquela época, eu participava de 10 seminários por ano. Isso é do tempo do Holmes também, tá? Nós íamos em todos os seminários de jovens que tinham. Todos. Sentava na primeira fila e eu anotava tudo num caderninho. Não entendia nada, mas eu anotava tudo. A mente dócil, né? Um dia eu vou entender o que está escrito aqui. E mesmo sem eu entender direito, olha só o espírito. Será que eu tenho algum espírito de educadora? Porque mesmo sem entender direito, eu falava aquilo para as outras pessoas. Mesmo que eu não tivesse uma compreensão total, verdadeira sobre o assunto. Mas aquilo que eu aprendia, eu já transmitia para as pessoas, tá? Já fazia isso. E aí a minha vida começou a mudar, porque tanto na vida pessoal, profissional, afetiva, eu era o ser mais barraqueiro da face da terra, tá? Todo mundo me vê hoje, diz que eu sou engomadinha, certinha, não sei o quê. Não, eu era assim, da pá virada, como se fala, né? O tipo que usava calça rasgada, tênisão, camisetão, aquela coisa toda largada, né? E quando eu cheguei na Seitinoye,
eu via todas as mulheres arrumadas, todas as meninas elegantes, e eu daquele jeito. Aí eu fui me educando em todos os aspectos da minha vida, porque a minha vida pessoal era muito complicada e que afetava a minha vida profissional. Eu tinha muita desarmonia em casa, né? Eu tinha um pai que bebia, que não trabalhava, que não colaborava. A minha mãe tinha que lavar roupa para fora para sustentar os filhos, que eram 6. Depois ela aprendeu a costurar por correspondência e começou a costurar para fora, e assim que nós começamos essa caminhada. Então, era uma caminhada difícil da minha mãe com os 6 filhos. Então, eu fui entrando nesse ritmo da mulher, também a mulher da casa, por ser a mais velha, né? Por ser a primeira das filhas, e eu fui criando essa visão de que eu tinha que trabalhar, de que eu tinha que fazer, de que eu tinha, porque eu tinha mais um monte de irmãos para viver, né? Para eles, que eles pudessem viver, ter uma vida, eu e a minha mãe. E aí, mas mesmo assim, mesmo com essa força interior que eu tinha, eu era uma menina triste. Eu era uma menina completamente azeda, que não tinha amigos, que não tinha convivência com as pessoas, que dormia o final de semana inteiro, que não tirava o pijama e que se deixasse nem banho tomava, tá? Essa era eu. Ninguém acredita, tá? Mas essa era a Silvana manifestada, a ilusão pura, né? E aí, um dia, eu conheci a Seitinoye e eu fui, antes de eu ir para a academia, eu conheci a Seitinoye, eu virei líder da Seitinoye, assim, da noite para o dia, realmente, tá? Como se Deus estivesse me empurrando para as grandes transformações da vida, e aí eu fui mudando. Eu fui crescendo e tudo que eu fazia era pensando no movimento da Seitinoye, era pensando na Associação dos Jovens, e virei líder e fazia caravana, e virei presidente de AL, virei coordenador de caravana, virei presidente regional e fazia trabalho de lotar a academia, tá? Porque eu sempre pensava, não posso fazer com que os outros jovens sofram como eu sofri. Eu tinha esse sentimento. E quanto mais eu tinha esse sentimento, mais eu trabalhava para levar os jovens para os seminários na academia da Seitinoye. Então, a minha vida foi baseada, quase toda ela, na academia, no trabalho da academia, tá? E daí eu virei presidente regional, lotava a academia, lotava as convenções nacionais, e aí um dia eu larguei a minha profissão, vim trabalhar na Seitinoye. Qual foi a minha primeira tarefa? Coordenadora de eventos na Associação dos Jovens, e eu fui trabalhar com os eventos, tá? Depois da Associação dos Jovens, eu saí, fui para o departamento de seminários, para trabalhar com o quê? Com os seminários nas academias, né? E aí eu me lembrei também que lá em Curitiba, como que eu aprendi a organizar eventos, por exemplo, né? Eu aprendi estudando o manual do Seminário da Luz. E aí hoje eu me pego pensando, nossa, olha aí onde você foi parar. Você aprendeu a fazer evento com o manual do Seminário da Luz e hoje você está aqui também nessa função. Então, quanto Deus prepara, né? Deus orienta, Deus encaminha as pessoas para o cumprimento da missão, tá? Então, a academia faz a gente realmente descobrir a missão de cada um, o que veio fazer aqui na face da Terra. A gente descobre. Então, quem está aí sem rumo, né? Não sabe o que faz, não sabe para que veio, né? Vai para a academia, vai para o treinamento espiritual, que do dia para a noite você vai descobrir para que veio aqui na face da Terra. É isso. Que grandiosa missão é essa sua, né? De organizar esses eventos para que as pessoas possam despertar para a sua natureza divina, né? Tanto nos seminários quanto nos seminários da luz.
Nós sabemos que você é mãe de adolescente, né? Como é que né, conhecedora, né, da educação da vida, de que forma o conhecimento da doutrina ajuda na formação dos filhos? Sim. O que eu fiz, né? Eu fui uma meio autodidata na Seitinoye, né? Logo de cara, eu comprei todos os livros, comprava pilhas e pilhas de livros da Seitinoye, tá? E aí eu comecei a estudar. Os primeiros livros que eu comecei a estudar, tá? Lá atrás, tá? Para que eu pudesse fazer o que eu faço hoje, principalmente na educação do Arthur, que fez 16 anos, tá? Então, eu estudei Educação do Filho de Deus, volume 1 e volume 2, Educação do Renascimento, basicamente, e o livro A Pedagogia da Seitinoye. Então, eu estudei estes livros. E eu me lembro que quando eu estava grávida do Arthur, tá? O que oração eu fazia? Eu lembro que eu chegava em casa à noite da Seitinoye e eu sentava na cama e eu ficava massageando a minha barriga, né? Eu desde mãe, imagina, com aquele barrigão enorme, aí eu ficava massageando a barriga e eu fazia meu filho, eu te abençoo, né? Que esse cartãozinho aqui. Eu fiquei lembrando outro dia, esses dias eu estava mostrando para o Arthur. Arthur, ó, essa é a oração que eu fazia para você quando você estava na minha barriga. Então, essa educação intrauterina começou lá atrás. Essa oração diz assim, para que os pais conheçam essa oração. Meu filho, tu és filho de Deus. Tu és capaz, tu és forte, tu és inteligente, tu és bondoso. Tu consegues tudo, pois a vida de Deus está dentro de você, meu filho. Eu te vejo com os olhos de Deus, eu te amo com o amor de Deus e eu te abençoo com a bênção de Deus. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, filho, tu és a luz da nossa vida, tu és a alegria do nosso lar, tu és uma grande dádiva que recebemos de Deus. Tu serás um grande homem, tu terás um futuro brilhante, tu serás um futuro dirigente do Brasil, pois nasceste abençoado por Deus e estás crescendo abençoado por nós. Obrigado, filho, obrigado, obrigado. Aí eu lembrei que eu fazia essa oração, e como é que eu fui lembrando disso? Porque outro dia, todo mundo pergunta, mas o Arthur dá trabalho? Igual os adolescentes? Eu digo, nenhum trabalho, muito pelo contrário, ele tem uma plena consciência das coisas, do que é certo, do que é errado, nunca teve problema na escola, muito pelo contrário, e ele amadureceu muito rápido, né? Tanto que esses dias o Adriano falava assim, você tem que parar de levar café na cama para o Arthur. Bem assim, né? Porque até então, arrumava a roupa da escola, arrumava a mochila e levava o café na cama, tá? E por esses dias, ele chegou assim para mim e falou, ô mãe, é o seguinte, a partir de agora eu vou arrumar o meu quarto, eu vou arrumar a minha cama, você não precisa mais falar que o meu quarto está bagunçado e tem mais outra coisa, não precisa mais levar o café na cama para mim e logo você não vai mais me chamar de manhã, eu vou acordar sozinho. Assim, tá? E já decidiu que ele vai ser delegado federal e que ele vai ajudar a eliminar os crimes do Brasil. Assim, com essa convicção que ele fala. Então, esse treinamento, né, foi lá de trás, foi a vida inteira assim, né, que fez com que ele fosse esse jovem que é hoje. Eu fiz oração perpétua também para ele, né? Então, ele tem uma consciência, assim, uma expansão da consciência muito grande e é justamente o treinamento da pedagogia da Seitinoye. E a gente vê os pais hoje tentando superar, né, as questões de rejeições escolar, enfim, as questões de violência no lar, as questões das drogas e álcool, tá? Então, a leitura desses livros, o seminário na academia
para os educadores, professores, enfim, não é só para os professores e educadores, é justamente para os pais, junto com os professores dos seus filhos conseguirem administrar essa educação, né? Fazer com que os filhos possam realmente se tornar grandes homens. E essa dificuldade que os pais hoje eles têm em educar os filhos, talvez ela seja resumida, né? Numa desobediência dos filhos. Tá? E o que a gente aprende na Seite Noyer? Que quanto mais a gente tenta obrigar as coisas, ou obrigar a estudar, ou obrigar a fazer determinadas coisas, mais eles passam a detestar ou ignorar, enfim, né? Quanto mais a gente tenta corrigir a rebeldia, mais rebelde parece que eles ficam, por quê? Porque a gente está reconhecendo que não estuda, está reconhecendo que é rebelde, está reconhecendo que dá trabalho. Então, quanto mais a gente se preocupa com a saúde, mais eles ficam doentes, ficam sensíveis, né? Então, eu creio que a gente tem que reconhecer e acreditar na natureza divina dos filhos, resumindo. Então, eu penso que a educação da vida, eu não sou professora, mas creio que pelo menos bom senso eu tenho, né? E estudo os livros e tento colocar em prática aquilo que a pedagogia da Seite me orienta, que é justamente que as expressões e as atitudes dos filhos, né? São justamente espelho, né? Espelho dos sentimentos, atitudes, comportamento dos pais, tá? Então, tudo depende, todo esse trabalho de educação dos filhos depende justamente, basicamente, né, da atitude mental dos pais, tá? Então, eu fiz esse treinamento intrauterino com o Arthur, por isso que ele é lindo, maravilhoso, inteligente, né, decidido, e maior que a mãe, é lógico, né? Ó, isso aí qualquer um pode ser maior que a Silvana, né? Parabéns, parabéns. Mãe nota 10. Muito obrigado. Diretora Eliana, a gente viu que a diretora Silvana deu um salto, né, de adepta, logo já virou dirigente. Agora eu queria saber de você. Teve um tempo como adepta, o que mudou? Aquela pessoa que vai para a academia da Seite Honoyer, Academia de Treinamento Espiritual, como ouvinte, como adepto, e qual que é a mudança depois atuar na academia como uma dirigente, uma líder representante do ensinamento da Seite Honoyer na academia? Bom, sempre ela vem história. A primeira vez eu fui para academia, eu fui por uma situação de família, a minha tia tinha acabado de ter uma congestão cerebral, e, 1 ano depois, praticando os ensinamentos da Seitianoye, ela foi melhorando, 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 a ponto de a gente conseguir levá-la. E na primeira orientação pessoal que foi dada, o orientador na época era o professor Maeda, e orientava na sede central, disse para mim, a outra tia que havia ido, né, leve essa sutra sagrada, né, da cura espiritual, e faça diariamente 3 vezes por dia. E leve mais uma e dê para a pessoa mais arteira da sua família, para ela poder estar rezando, para manifestar a imagem verdadeira da pessoa que está amada. E a pessoa mais arteira da família, adivinha, né, quem era? E aí chegou aquela sutra, e assim, eu estava acostumada, vinha de uma origem, né, católica, ia à missa, e aí chega aquela sutra, né, para a gente ler, e ler 3 vezes ao dia. Então eu pensei: "Nossa, Deus não gosta de mim, né, porque ter que ler esse livro toda hora, né, ficar lendo, só falava de doença, de doença, de doença". Mas aí eu fui lendo e fui praticando, e aí eu comecei a perceber que existia um paralelo quando eu lia aquilo, porque eu era a aluna mais conhecida da minha escola, uma aluna mais inteligente em todas as disciplinas, exceto em matemática. Então eu era, segundo meu professor, eu ia sair da escola com 50 anos, com uma fábrica de rosquinha, né, eu só tirava 0 na disciplina dele.
E ele, pedagogicamente, ele me chamava de burra o tempo inteiro. Então, quando ele chegava, ele fazia chamada, chamava o meu nome e falava: "Burra, vai para a lousa". E botava uma cadeira, porque eu sempre fui muito alta, né, ele botava uma cadeira para eu alcançar no quadro, e aí estava escrito "burra", né, e eu tinha que copiar aquela frase. Então, para minha trajetória na escola, eu achava que eu era burra. Ele era a maior autoridade dentro da escola, ele era o mais temido, e eu tinha realmente muito medo, eu acreditava, eu era essa burra. Então, quando eu comecei a ler a sútara, por alguma razão deu algum insight em mim, né, e eu comecei a falar: "Nossa, mas ele fala coisas tão bonitas sobre a doença, né, eu sou doente", né. Eu tinha vindo nasci, sem o céu da boca, e aí ele dizia: "Já tem problema de fala, né, fiz 3 cirurgias, 15 anos de fono, já tem problema, então não vai ser nada da vida, vai ter uma fábrica de rosquinha, vai catar latinha na rua, não é na latinha, mas vai recolher papelão na rua". Então quando eu li isso, eu percebi que eu era aquilo, eu era, né, o que estava narrado ali, eu era doente, né, era uma pessoa que estava. E aí o mestre foi colocando aquelas palavras, né, e aquilo foi me dando um alento. Falei: "Bom, pelo menos tem alguém que gosta de mim". E aí um dia eu peguei e fui até a sede central, comprei uma sútara, a sútara Nannorro, e é hoje, né, a chuva de Neta da Verdade, quando eu li a revelação divina da grande harmonia, é do dia 27 de setembro de 1931. E eu nasci no dia 27 de setembro, eu falei: "Opa, achei a minha religião, né, pelo menos tem no meu aniversário". E aí eu comecei a ler a terceira sútra, mas lia também a Chuva de Néctar da Verdade. E foi modificando o meu professor, em tese, né, eu achava que ele estava modificando, e na verdade quem modificou fui eu. Eu comecei a olhar para eles, né, adjetivos que ele passava para mim, e eu fui movida por esse espírito, fui para a academia de Biúna. E quando eu cheguei lá, o primeiro dia, eu falei: "Meu Deus do céu, isso aí não é para mim, né". Era muito frio, era agosto, mas assim, alguma coisa foi se movimentando dentro de mim, alguma coisa dizia: "Não, você pode, né, você vai conseguir". E aí 1 ano depois eu fui novamente, né, mas daí a segunda vez eu fui já, né, com mais, assim, com mais bagagem, e durante a oração mútua, no terceiro dia, era um seminário para senhoras, eu tinha 17 anos na época, não tinha marido, não tinha filho, não estava nem na pista, não estava nem procurando nada, e quando foi a oração mútua, eu tive uma experiência, assim, e não dá para descrever. E naquele momento eu percebi que aquela menininha burra, que era chamada de burra todos os dias, era filha de Deus. Então foi o meu encontro profundo com Deus, porque eu sempre me perguntava: "Deus, o que que eu estou fazendo nesse mundo? Eu vim para virar chacota todos os dias, eu não vou ser nada, né, eu não vou poder ser nada". E anos depois, quando eu fui fazer um teste vocacional, cheguei toda empolgada para minha professora de português, que era o meu ídolo, né, ela disse: "Não adianta nem fazer, humanas, porque você não vai ser nada. Olha para sua fala e se esconda num lugar, né, faça o seu trabalho, mas arrume um emprego onde você fique escondida". E aí eu já de posse da certidão, eu via aquilo, eu falei: "Não, eu vou estar onde eu tenho que estar", né. E fui fazendo as práticas, fui fazendo as práticas, e a do seminário eu iria ouvir primeiro, porque todo mundo falava eu era uma líder nata, eu sou muito animada, muito alegre, e eu falava: "Não, eu quero sentar e ouvir para me apropriar disso", porque já eu todo esse defeito de fabricação, eu preciso falar com propriedade e com sentimento. E mais me impactou foi um dia que alguém disse para mim: "Mas você não precisa disso, você já tem, né, e a tua presença é uma presença e acolhe". E aí, de repente, eu estava me vendo trabalhando na cozinha da academia de Biúna, e não fritava nenhum ovo e não frito até hoje, né. E me chamaram para trabalhar na cozinha e eu fui trabalhar na cozinha agradecendo, né, muito obrigada", e vendo aquelas pessoas que trabalham na cozinha
o tempo inteiro agradecendo, obrigada, pessoa que vai se alimentar, muito obrigada, e eu fui tomada por aquele sentimento. E daí, daquele dia em diante, eu prometi, eu iria trabalhar incansavelmente no movimento de iluminação da humanidade, e foi uma virada de chave na minha vida, né. Eu não tinha, hum, nada, assim, né, financeiramente era muito complicada a minha vida, e de repente eu falava: "Não, eu vou conhecer o mundo, eu vou ser útil ao mundo", era a minha grande vontade, meu grande desejo. Eu posso, assim, como a professora Silvana disse, né, eu não quero que ninguém mais passe por isso. E eu prometi, né, diante do quadro do Dissô e no Santuário Roso também, eu disse: "Eu quero um dia poder levar essa pedagogia da Seitiolê para o meu local de trabalho". E quando eu fiz essa oração, no dia seguinte eu fui chamada para trabalhar numa escola e comecei minha trajetória em escola. E toda criança eu recebia, durante meus 34 anos, eu recebia como sagrado. Deus está me entregando o sagrado, então eu sempre abençoava os pais, né, e agradecia a eles pela oportunidade de estar recebendo aquela criança. Porque o pai vai para a escola e confia o que é mais sagrado seu, nas suas mãos. E aí eu falava as palavras de bênção: "Você é maravilhoso, você é inteligente, você é muito amado, você é muito amado, você é muito querido. Obrigada pela oportunidade de estar com você". E durante todos esses anos, hoje eu vejo alunos que foram meus alunos, né, são amigos até hoje, e me chamam para contar suas situações, né, e todos eles se tornaram grandes pessoas. Então, assim, aquela semente, apesar da escola ser laica, mas, assim, eu sempre falava, olhava todos os alunos como filhos de Deus. E na escola, eu trabalhei mais tempo, trabalhei 22 anos numa escola, a gente pegava desde pequenininhos e eles iam até o ensino médio. Então eu falava: "Nunca pode dar nada errado aí, porque você é filho de Deus, eu confio em você, eu confio", né. Como alguém confiou em mim, né, e quem confiou em mim foi o professor sagrado, mestre Massahara Taniguchi, sem nunca ter me conhecido, estendeu as mãos para essa pessoa e me tornou quem eu podia ser. E hoje eu tá aí, como convidada, né, no YouTube, eu tô falando no YouTube, né, pra tanta gente que eu não conheço, mas, assim, com muita gratidão, e ter sido escolhida agora para orientar pela primeira vez um seminário. Eu tô a Silvana sabe, eu trabalho muito com a doutora Silvana nos bastidores, eu adoro um bastidor, eu adoro serviço, né, adoro limpar banheiro com gratidão, eu adoro varrer, eu adoro acolher e receber. E, de repente, agora eu vou pela primeira vez subir num palco para ser uma das orientadoras do seminário. Então, assim, é a prova documental de que Deus disse um dia para mim: "Você também é útil, você também é necessária". Então eu só tenho que agradecer e dizer: "Gente, confiem, confiem, esse ensinamento é maravilhoso". Muito obrigada. Parabéns pela sua trajetória brilhante, né? Você citou nesse seminário, estamos começando, né, o ano de 2024 e a academia prepara, né, as suas atividades, e o seminário que inicia as atividades na academia é um seminário para educadores. Esse ano teremos o seminário entre os dias 10 e 14 de janeiro, para a gente começar com, né, os dois pés assim, num destino de luz, com aquele gás todo, né? Doutora Silvana, como que a gente faz para manter todo esse gás? A gente vai para a Ibiúna em janeiro, participa de um seminário desse, chega e deixa a academia assim, com aquela vontade de trabalhar, de desenvolver novos projetos. Como que a gente faz para não deixar essa peteca cair, para não perder essa energia inicial do ano? E já aproveitando que nós estamos aqui nos momentos finais do nosso bate-papo, né? Fala para a gente, como é que a gente faz isso? Meu caro amigo, é um treino de todo dia, tá? Porque, na verdade, nós não podemos nos deixar, né, sermos influenciados pelo inconsciente coletivo, pelos problemas do dia a dia, pelas aparentes dificuldades que a gente enxerga na convivência com as pessoas, enfim, no próprio treinamento individual de cada um. Eu creio que a gente tem que olhar para tudo e falar assim: que lição eu tenho que tirar
com essa situação. Então, a academia vem com essa proposta, nos ensina a como lidar com as coisas no dia a dia, tá? E aí, eu fico vendo o preletor Gomes falando do seminário da educação, quanto isso é emocionante, esse trabalho, e a importância disso no cenário educacional, porque existe um desafio muito grande, né, dos educadores, dos pais, porque hoje existe uma exposição muito intensa do que é do bem e do mal, tudo misturado na internet, e os pais muitas vezes não sabem lidar com tudo isso, e os professores têm os desafios da educação brasileira, né? Pessoas que não têm acesso à escola, são os processos de aprendizagem do mundo fenomênico, que muitas vezes não é a visão que a Seitineia tem, muitas vezes modelos distorcidos, enfim, falta de investimento e inovação para que o ensinamento possa melhorar. Aí vem o desinteresse dos alunos, justamente porque, como a professora Eliana falou, aprenderam que eram burros, digamos assim, que não eram merecedores, e a educação da vida vem fazer com que as famílias elas possam participar dessa vida escolar. Então, Seitineia vem com esse treinamento do aprimoramento da personalidade, tá? Que é ensinando os pais e ensinando os professores. E aí, para a gente encerrar, para a gente trabalhar essa grandiosidade desse seminário de educação na academia, página 79 do livro Viver Junto com Deus, o professor Masaharu Taniguchi, ele coloca assim, e o que está aqui é justamente esse trabalho que faz a educação da Seitineia, né? Ele diz assim, que nós podemos considerar esse mundo fenomênico como um local de treinamento para que esse ser eterno, que somos cada um de nós, todos nós, possamos manifestar a nossa imagem verdadeira através das prestas da ilusão materialista que o mantém encoberto. Cada um de nós é esse ser eterno, mas muitas vezes nós não nos julgamos assim. Nós encobrimos e nós ocultamos a nossa imagem verdadeira com o véu da ilusão. Digamos que muitas pessoas andam por aí como se elas tivessem um véu preto sobre a cabeça e não conseguem enxergar a luz. E aí o mestre diz que isso é o apego à matéria que nós criamos com os nossos sentidos. Então, por meio do treinamento espiritual, nós vamos pouco a pouco, rasgando esse véu preto, tá? Rasgando esse véu, a gente vai abrir vários buracos nesse véu, tá? Talvez a gente não consiga eliminar ele de uma vez só, tá? Mas a gente vai abrindo vários buracos e aí nós vamos manifestando cada vez mais aqui no mundo material essa perfeição do Filho de Deus. Então, esse treinamento espiritual que nós estamos falando desde o início, vai alargando pouco a pouco a fresta por onde se manifesta a imagem verdadeira e vai rompendo a barreira do eu carnal. E essa barreira consiste em nós deixarmos, tá? Esse é o nosso treino do dia a dia que o preletor Gomes falou. Nós não podemos, nós temos que deixar os nossos interesses egoísticos de lado, deixar as nossas limitações e nós praticarmos ações de amor em benefício do próximo. E isso nós vamos rompendo gradativamente essa cápsula onde está, na verdade, encerrado esse eu verdadeiro. E aí a perfeição se manifesta cada vez mais. E quando esse processo acontece, nós dizemos que houve aquela evolução da alma que nós falamos e acontece o aprimoramento da alma. Então, nesse seminário, o que vai acontecer? Vamos aprender, enquanto mestres, enquanto professores, a visualizar a imagem verdadeira, a aprender uma educação com disciplina, a descobrir o talento das crianças, dos filhos, praticar a educação do amor, na verdade, é a educação que liberta o filho e extrai, desperta a potencialidade, tanto do filho quanto dos alunos, para quem é os professores, essa educação que cultiva as raízes,
que ensina a gratidão aos pais, que ensina a gratidão aos antepassados, que ensina a reverência à vida. Essa é a pedagogia da Seiichi. Eu já estou chorando, né? Que é a pedagogia da Seiichi Noye, que ensina como lidar com as crianças talentosas, como lidar com as crianças que têm dificuldade de aprendizado, e essa educação é a educação pelo poder do pensamento, do sentimento e da palavra. Essa é a educação que forma os gênios, e isso é o seminário dos educadores na Academia de Vilna. Muito obrigada. Muito obrigado. Chegamos ao final aqui do nosso bate-papo. Gostaria de agradecer profundamente, né, a participação da preletora Silvana. Muito obrigado. Obrigado, preletora Eliana. Muito obrigado pelo seu depoimento, por compartilhar conosco um pouco da sua história. Muito obrigado. E para você que está aí do outro lado da tela, né, se tiver alguma dúvida, se você precisa de uma orientação pessoal, entre em contato conosco, né, através da seichonoye.org.br/educadores. Entre lá no site, lá tem todas as informações necessárias para você participar conosco deste maravilhoso seminário, agora em janeiro, entre os dias 10 e 14, seminário para educadores. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. A gente se vê lá no seminário para educadores. Muito obrigado. Professor, você sente que a comunicação com as famílias está difícil? Tem a sensação de que o que ensina não está conectado com as demandas do mundo atual? Você vê seus alunos, no futuro, atuando de maneira integral e autônoma na sociedade, realizando feitos em prol de um lugar mais harmonioso para se viver? Será mesmo que os jovens estão perdidos? A educação da vida enxerga além desse ser fenomênico que em nada parece se desenvolver em direção ao bem. Nós, os educadores da Seiichi Noye, propomos uma educação baseada no despertar dos talentos extraídos de dentro para fora, sendo que cada criança tem seu talento único, bastando que sejamos o leme desse pequeno barco em meio ao vasto oceano. Inicie 2024 da melhor maneira. Participe do 41º Seminário de Treinamento Espiritual para Educadores, de 10 a 14 de janeiro, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seiichi Noye, Ibiúna, São Paulo. 5 dias em que o tema Educação da Vida, Caminho para a Paz será estudado e vivido através de palestras, orações, oficinas e experiências transformadoras. Para mais informações e inscrições, entre em contato pelo WhatsApp 11 50 14 22 53 ou pelo e-mail educadores@sni.org.br. Nos acompanhe também em nossas redes sociais @educadores.sni e pelo site sni.org.br/educadores. Educação da Vida, Caminho para a Paz. Nos encontramos em janeiro. Até lá! Muito obrigado!